CD-1,09. No caso de sua área de trabalho ser indígena ou quilombola, o procedimento de convencimento do informante deverá levar em consideração as orientações do Manual do Recenseador PCT. Em hipótese alguma demonstre contrariedade ou irritação com a postura do informante. Mantenha a calma, mesmo quando o informante for agressivo no tom de voz. O que está fazendo? Neste momento, estou realizando a coleta do censo demográfico na sua localidade. O IBGE realiza o censo demográfico do país a cada 10 anos. Excepcionalmente, o censo foi adiado para este ano por conta da pandemia. Trata-se da principal fonte de dados do país a respeito das condições de vida da população. Como posso saber se você é mesmo do IBGE? Você pode verificar minha identificação comparando meu crachá e meu RG com as informações do site respondendo.ibge.gov.br, do telefone 0800-721-8181 ou do posto de coleta do IBGE que fornece endereço, nome e cargo da pessoa que poderá confirmar a informação. O que é IBGE? É o órgão oficial de pesquisas do país. Ele é responsável por muitas pesquisas que permitem caracterizar a situação da população brasileira, tal como o censo demográfico, e que revelam dados sobre emprego, desemprego, renda, escolaridade, inflação, etc. Por que o censo foi adiado para este ano? O censo demográfico foi adiado em virtude da pandemia do vírus da Covid-19, que nos obrigou a manter o isolamento social. CD-1,09. O censo já esteve aqui. O ideal é que o censo seja realizado de 10 em 10 anos, mas há muitas outras pesquisas realizadas pelo IBGE. Por isso, é possível que um agente de pesquisa do IBGE tenha realizado a coleta de outra pesquisa em seu domicílio ou estabelecimento recentemente. Eu já respondi na semana passada. O IBGE faz diversos tipos de pesquisas com o objetivo de obter informações e divulgar as características da população. Provavelmente, seu domicílio foi selecionado para responder alguma outra pesquisa realizada pela mesma instituição. Agora, estou realizando a coleta de dados do Censo Demográfico 2022, que deve ser respondida mesmo que você já tenha respondido ou que esteja respondendo outra pesquisa nesse momento. Já fornece as informações à Receita Federal ou a outro órgão do governo. Por que vocês não utilizam esses dados? Há informações declaradas a outros órgãos do governo que são protegidas por lei de sigilo, assim como as informações prestadas ao IBGE. Portanto, pode ser que o IBGE precise pesquisar as mesmas informações junto à população. No caso do censo demográfico, somente ele permite conhecer a realidade da população com esse nível de detalhe e abrangência. CD-1,09. Não tenho tempo para responder. A coleta do censo demográfico é fundamental para conhecer a realidade da população brasileira. Por isso, sua participação é essencial. Entretanto, caso realmente não possa nos atender no momento, retornarei em breve ou podemos agendar o retorno para outro dia e horário. A insistência cordial diante desta postura pode ser um importante meio de garantir a coleta, bem como a prestação de informações de segurança. Para que serve isto? O que eu ganho com isso? É do governo? O governo não serve para nada. Não coopero com o governo. Nas pesquisas, os dados são levantados para fornecer informações e divulgar características da população e de outros aspectos do país. Estas informações servem para planejar ou rever ações do poder público, para o planejamento de empresas, para pesquisadores, e para que os cidadãos tenham acesso às informações da sua cidade, estado ou do próprio país e exerçam sua cidadania. Podem servir também para cobrar medidas das autoridades competentes que estejam de acordo com as necessidades da localidade. O IBGE é um órgão do governo federal criado em 1936 e está a serviço da população. Sou obrigado a responder. Isso vai aumentar meu imposto. É importante ter cautela, pois o objetivo não é a coação, mas o convencimento. Antes da obrigatoriedade, deve-se pensar na atitude cidadã de prestar informações.
Os dados levantados são importantes para a população local e para o planejamento de ações por parte de empresas e governos. O IBGE preza uma relação com o público baseada na colaboração e no reconhecimento da importância deste trabalho e, por isso, entende que a participação de cada informante é fundamental para que as informações sejam produzidas com qualidade. CD-1,09. Porque quer saber se há morador aqui. Porque faz parte do trabalho realizado no censo a identificação e o registro de todos os domicílios com moradores. Caso possua morador, será necessário realizar a coleta de dados, pois todos os domicílios ocupados devem ser coletados. Para facilitar o contato, perguntamos nome e telefone do morador, tanto para a supervisão do meu trabalho quanto para o caso de o domicílio ser selecionado para outra pesquisa do IBGE. Desta forma, poderemos agendar o contato para a data e a hora que forem mais convenientes para os moradores selecionados. Porque quer saber meu nome? Porque quer saber meu telefone, e-mail e CPF? Para que meu trabalho possa ser acompanhado e verificado por meu supervisor, é fundamental que ele possa entrar em contato com o morador caso precise tirar alguma dúvida a respeito dos dados coletados. Ele escolhe alguns endereços e telefona para conferir meu trabalho e minha conduta, se estive aqui, se agi de maneira correta, se preenchi as informações corretamente. Por isto, caso receba um telefonema, peço, por favor, que confirme que estive aqui. Além disso, essas informações servem também para atualizar o cadastro de endereços que o IBGE mantém para dar suporte às demais pesquisas da instituição. CD-1,09. Quem tem acesso às minhas informações? Como posso saber se você vai manter sigilo? O IBGE tem a obrigação legal de tratar todas as informações obtidas como confidenciais e sigilosas. Elas são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos e, em hipótese alguma, podem ser utilizadas para outras finalidades. Por isso, nenhuma informação de nenhuma pesquisa do IBGE é divulgada individualmente nem repassada a outras instituições ou pessoas, de forma que algum informante possa ser identificado. Alguém voltará ao meu domicílio? Meu supervisor pode retornar ao seu domicílio para verificar se a coleta foi realizada da forma correta. Além disso, a partir da atualização desses dados, alguns domicílios podem ser selecionados para responder a outras pesquisas do IBGE futuramente. Você não está autorizado a entrar neste condomínio. Neste caso, é importante procurar contato direto com o responsável pela proibição, para responder diretamente a ele e utilizar os argumentos e materiais que possam reverter a situação. A partir deste ponto, estabelecer uma relação que permita compreender o motivo da recusa e revertê-la é o procedimento mais adequado. Neste momento, é importante estar ciente de quem é o responsável pela tentativa de proibição e de que não há nenhum interesse em adotar uma postura de coação ou ameaça com os funcionários do condomínio. CD-1,09. O recenseador depara-se com situações ilícitas ou com atitudes inadequadas do informante. Este tipo de situação exige do recenseador extremo cuidado e atenção. A constatação de atividade ilícita pode decorrer tanto da observação local quanto de informações prestadas pelo informante. Neste caso, o julgamento não cabe ao recenseador nem ao IBGE. Portanto, as informações devem ser apenas registradas, considerando a preocupação com o sigilo do informante e com a credibilidade do IBGE. Diante de atitude hostil ou inapropriada do informante que possa inviabilizar a coleta, cabe ao recenseador preservar sua segurança, interrompendo o trabalho e relatando o ocorrido ao supervisor para avaliar as medidas a serem tomadas. A sua segurança pessoal e integridade física devem ser a primeira preocupação. No caso de assédio a recenseadores, reporte imediatamente o ocorrido ao seu supervisor para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Atenção! Caso você tenha sido selecionado para atuar em áreas indígenas ou quilombolas, leia o material específico, que se encontra no Manual do Recenseador PCT, no qual terá acesso aos procedimentos diferenciados de abordagem e comportamento nessas áreas.
CD-1,09. Glossário. Afluente. Curso d'água cujo volume de água contribui para aumentar outro no qual desemboca. Área urbana. Área urbana define-se pelas situações de área urbana com alta densidade de edificações, área urbana com baixa densidade de edificações e núcleos urbanos. Área urbana de alta densidade de edificações são áreas compostas pela aglomeração presente nas sedes municipais ou nas vilas e que apresentam grande concentração de estruturas, edificações, sistema viário desenvolvido, domicílios e equipamentos urbanos, edificações, pavimentação, rede elétrica e sanitária, etc., e onde predominam as superfícies artificiais não agropecuárias, além de apresentar, geralmente, densidade demográfica. Área urbana de baixa densidade de edificações são áreas presentes nas sedes municipais ou nas vilas e que apresentam baixa concentração de estruturas, domicílios e equipamentos urbanos, edificações, pavimentação, rede elétrica e sanitária, etc. A morfologia destes ambientes urbanos se caracteriza pela ocupação menos densa do solo. Desidentificados. É um procedimento de garantia do sigilo estatístico dos informantes. Em tabelas divulgadas, a desidentificação consiste em substituir o dado numérico original por um símbolo, X, com o objetivo de não permitir a identificação individualizada dos informantes da pesquisa, assegurando o sigilo estatístico. Em arquivos de microdados divulgados, a desidentificação consiste na supressão de variáveis que propiciem a identificação do informante, podendo envolver também a substituição de dado numérico pelo símbolo X. DMC. Dispositivo móvel de coleta. Geocódigo. É a numeração utilizada para identificar cada setor censitário de maneira única. É formado por 15 dígitos que indicam a macrorregião, estado, município, distrito e subdistrito onde o setor censitário está contido. Através do geocódigo são recuperadas todas as informações gráficas e alfanuméricas relacionadas ao setor. Através do geocódigo do setor censitário também é possível reconstruir diretamente a área das macrorregiões, estados, municípios, distritos e subdistritos brasileiros. CD-1,09. GPS. O Sistema de Posicionamento Global por Satélites é uma técnica de posicionamento por satélites através da qual é obtida a posição de um receptor móvel, assim como o horário, sob quaisquer condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de no mínimo 4 satélites GPS. Achuras. Conjunto gráfico de traços paralelos de igual espaçamento utilizado para a percepção diferenciada de áreas em um mapa. Linhas secas. São linhas retas que definem um limite de setor censitário, mas que não são reconhecíveis no terreno. Núcleo urbano. Categoria referente a aglomerações com uso e características urbanas que se encontram afastadas das cidades ou vilas ou ainda as que foram estabelecidas por legislação municipal. Estas áreas urbanas são identificadas por topônimos específicos. Existem 3 critérios de identificação de núcleos urbanos. 1. Áreas definidas como urbanas por lei municipal e que se encontram afastadas das cidades e vilas, correspondem às AUIS áreas urbanas isoladas na metodologia vigente até 2017. 2. Áreas de uso e características urbanas afastadas das cidades e vilas em não mais que 1 km. 3. Condomínios residenciais e conjuntos habitacionais, mesmo que distantes em mais de 1 km das cidades e vilas. Subnormal. Forma de ocupação ilegal de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas restritas à ocupação. CD-1,09. Anexo 1. Faces e quadras no DMC. Procedimento no DMC. As faces serão exibidas no DMC tanto em uma listagem quanto no mapa. Para realizar adequadamente o trabalho de coleta, é fundamental que você verifique no mapa o que vê em campo. Ao selecionar uma face pela linha no mapa ou pela lista, você visualizará o nome do logradouro que foi atribuído a ela.
Na listagem, as faces estarão numeradas com um código de quadra-face. Cada quadra é numerada com um valor único no setor, e, dentro de cada quadra, cada face é também numerada com um valor específico. Contudo, podem existir faces que não tiveram sua representação gráfica, sua linha no mapa, desenhada pelo IBGE. Nesse caso, a face não possuirá um desenho correspondente no mapa, mas existirá na sua lista de faces, por onde deve ser selecionada. Por isso, antes de iniciar o percurso, verifique se todas as faces que estão na lista de faces também estão representadas graficamente no mapa. Desse modo, você não será surpreendido durante o percurso, o que reduzirá a probabilidade de ocorrer algum erro de procedimento. CD-1,09. Há diversas tarefas ligadas às faces que podem ser realizadas no DMC, relacionando mapa e lista. Dentro dessa relação, é necessário, por vezes, editar ou excluir informações inadequadas. Confirmação. Confirmar uma face envolve verificar duas coisas: se a sua representação na lista e no mapa está correta, se os dados de seu logradouro estão corretos. Na primeira etapa, basta selecionar a face, na lista ou no mapa, e prosseguir com sua confirmação. Na segunda etapa, você deve verificar o preenchimento dos seus dados de logradouro, e realizar ajustes se necessário. Os dados de logradouro incluem os itens, logradouro, localidade e CEP, que serão vistos detalhadamente a seguir. Associação consiste em associar a lista ao mapa, a partir da observação em campo, isto é, associar o nome de uma face que consta na lista à linha de face correspondente no mapa. Em outras palavras, você pode se deparar com uma linha no mapa que representa a face corretamente, mas que não tem correspondente na lista. Nesse caso, você deve efetuar a associação. Ao selecionar a linha correspondente, que ainda não está associada a nenhuma outra face, você poderá associá-la a uma face da lista. Isso fará com que o desenho no mapa e a face na lista fiquem vinculados entre si. A partir daí, o trabalho segue como uma confirmação de face. Desassociação. A tarefa de desassociação ocorre quando você identifica uma face em campo que está representada na lista de faces e que está associada a uma linha no mapa, mas esta associação está equivocada. Assim, é necessário desassociar o registro na lista do desenho no mapa para, em seguida, realizar a associação correta ou a confirmação da face. Cabe lembrar que, caso não exista uma linha do mapa que represente corretamente a face que foi desassociada, você deverá seguir para a confirmação da face selecionando-a na lista, sem uma correspondência nas linhas do mapa. CD-1,09. Inclusão. A tarefa de inclusão ocorre quando você identifica uma face em campo que não está representada na lista de faces. Caso essa face possua uma linha que a represente corretamente no mapa, você deverá selecionar a linha e incluir a face a partir do desenho no mapa. Caso essa face não possua uma linha que a represente no mapa, você deverá incluir a face e trabalhá-la sem uma representação gráfica no mapa. Exclusão. A tarefa de exclusão deve ocorrer quando uma face que existe nos registros do seu DMC não existe mais em campo, o logradouro pode ter sido demolido, por exemplo. Neste caso, deve-se tomar o cuidado de verificar se a face possui endereços que ainda existem em campo, pois excluir uma face significa excluir junto a ela todos os endereços pertencentes a ela. CD-1,09. Facinar. A face, nada a registrar, é uma face que não tem nenhum endereço associado. Isto é, ao longo de sua extensão, não há nenhum acesso à unidade. Por exemplo, você pode estar percorrendo uma face que corresponde apenas a um terreno baldio. Ou você pode estar percorrendo uma face que corresponde a um muro que não permite acesso a unidades. Nesse caso, o acesso às unidades se dá por outra face da mesma quadra. Registre uma face comunar caso tenha verificado em campo que a face não oferece acesso a nenhuma unidade. Preste muita atenção antes de fazer essa operação, pois a operação exclui todos os endereços registrados anteriormente na face.
Isto é, pode acontecer que o recenseador não perceba um acesso à unidade existente na face, e acabe excluindo indevidamente o seu endereço, registrado corretamente em momento anterior. Atenção! Estas orientações sobre faces se referem à maioria dos setores do Censo 2022 que estão associados às áreas urbanas. Entretanto, nas áreas rurais, e outros casos particulares, o trabalho com faces não existirá nas atividades de coleta. Nestes casos, os endereços serão tratados individualmente e seu DMC atribuirá automaticamente uma codificação de quadra face aos endereços, com base nas informações que você confirmar ou preencher logradouro, localidade e CEP, para cada endereço. CD-1,09. Localidade, logradouro e CEP. Procedimento no DMC. Agora iremos para uma parte mais prática e ver melhor como todos os conceitos de localidade, logradouro e CEP são utilizados no DMC, dispositivo móvel de coleta. O preenchimento de logradouro, localidade e CEP ocorre quando o recenseador confirma ou inclui uma face. Ele seleciona, em uma lista de opções do DMC, um logradouro, uma localidade e um CEP. Depois disso, pode editar o logradouro e a localidade, conforme a necessidade. Mas o CEP, não. CEPS não podem ser incluídos, excluídos ou editados, pois o DMC carrega uma lista fornecida pelos Correios. Essas operações são realizadas nas seguintes situações: edição, caso você identifique algum erro de preenchimento, alguma mudança de nome, ausência de preenchimento do combo de localidades, etc. Ponto e vírgula. Inclusão, caso algum logradouro existente no setor não esteja presente na lista, e exclusão, caso algum logradouro que tenha existido no passado não exista mais ou caso um logradouro tenha sido indevidamente registrado em momento anterior. O correto registro dos logradouros é fundamental para que as faces e, em consequência, os endereços estejam gravados de forma adequada em seu DMC. Assim, faça o preenchimento considerando corretamente tipo, título e nome, conforme orientado anteriormente. Lembre-se de que todos os logradouros do setor devem ser verificados por você através do trabalho com as faces. Além disso, seu DMC também está carregado com uma lista de localidades de todo o município onde está o setor censitário. Nesse caso, você também pode incluir novas localidades e deve selecionar a localidade correspondente a cada face que você confirmar ou incluir. CD-1,09. Atenção! Em seu setor censitário, existe uma localidade ou mais de uma. Mas a listagem em seu DMC é relativa a todo o município. Logo, a lista contém todas as suas localidades, isto é, todas as localidades existentes nos setores censitários que compõem o município. Cada logradouro e cada localidade deve ser trabalhado de forma única em seu setor censitário. Ou seja, não deve haver mais de um registro para determinado logradouro ou localidade. Portanto, jamais realize uma inclusão antes de verificar a lista dos que já existem e caso você identifique uma duplicidade já registrada em seu DMC, trabalhe apenas com um deles e exclua o outro. Atenção! Caso você identifique a existência de algum povo ou comunidade tradicional em seu setor censitário, certifique-se de que a localidade está preenchida com a tradicionalidade que se aplica antes do nome propriamente dito da localidade. Se não estiver preenchido ou se o prefixo estiver errado, siga os passos do procedimento a seguir para preencher adequadamente esse campo. CD-1,09. Procedimento combo de tradicionalidade. Clique no lápis do item localidade, figura 1, em seguida nos 3 pontos da lateral da localidade onde está trabalhando, figura 2, e em seguida no editar, figura 3, quando vai aparecer o item de alterar localidade, figura 4, onde poderá verificar se o prefixo de tradicionalidade foi preenchido ou está em aberto.
Em seguida clique no botão assinalado, figura 4, e role a barra para baixo até encontrar a tradicionalidade que está procurando, figuras 5 a 8. CD-1,09. Confirmação, inclusão e exclusão de endereços. Procedimento no DMC. Durante seu trabalho, você encontrará endereços em campo na sua área de trabalho, setor censitário, e deverá verificar se estes endereços se encontram na lista prévia de seu DMC. Você encontrará casos que exigiram 3 ações possíveis de sua parte no DMC, conforme o caso. Confirmação: endereços existentes em campo e que já constam na lista prévia de seu DMC. Verifique se os componentes do endereço estão preenchidos corretamente, corrigindo-os se necessário, e colete as coordenadas geográficas da unidade. Inclusão: endereços existentes em campo e que não constam na lista prévia. Você deve incluir um novo registro na ordem correta em relação ao percurso que está fazendo, preenchendo corretamente todos os dados do endereço e coletando as coordenadas geográficas. CD-1,09. Exclusão: endereços que constam no seu DMC, mas não existem mais em campo. Você deve verificar se, de fato, o endereço que consta na lista não existe em seu setor, se foi demolido, se pertence a outro setor ou se foi indevidamente confirmado em operação anterior, e proceder à exclusão. É fundamental ter o cuidado de não excluir nenhum endereço que não esteja em alguma destas 3 condições, pois essa prática pode causar sérios problemas a pesquisas que venham a utilizar o cadastro de endereços como base. Cada endereço registrado em seu DMC deverá ser identificado de forma única em seu setor censitário, ou seja, garanta que os componentes preenchidos individualizem a unidade em que você está trabalhando. Isso evitará que unidades diferentes possam ser confundidas com outros registros feitos. Para que essa tarefa seja bem realizada, o DMC faz algumas verificações sobre o preenchimento que você está realizando. Não pode haver endereços iguais. No setor censitário, todo endereço deve possuir um número ou a indicação de que é, sem número, SN, feita no modificador. Caso um endereço seja SN, você deve preencher complementos e, ou ponto de referência, com a finalidade de incluir informações que individualizem o registro daquela unidade e possibilitem o retorno futuro a ela. Um endereço pode ou não possuir modificador, de acordo com o que já estudamos. Um endereço pode ou não ter complementos e, caso possua, os complementos são formados por até 5 pares de elemento e valor. Caso você inclua complementos, o elemento é obrigatório, e o valor é opcional. Você sempre deve indicar se existe identificação do endereço, demonstrando se há elementos visíveis que identificam número, modificador e complementos da unidade. CD-1,09. Não é permitido alterar simultaneamente número, modificador e complementos de um endereço, para evitar que o registro de um endereço seja utilizado para fazer referência a outra unidade. Assim, quando você realizar algum ajuste, este deverá ser apenas para número e modificador, devidamente justificado, ou apenas para complementos. Após confirmar o preenchimento dos dados alfanuméricos do endereço, será realizada a captura de coordenadas geográficas, que também fazem parte do registro do endereço, mas são feitas em outra tela do DMC. CD-1,09. Capturas de coordenadas dos endereços. Procedimento no DMC. Cada endereço no setor censitário deve ser representado por um ponto, determinado por um par de coordenadas geográficas capturado por seu DMC. Para realizar a captura das coordenadas de modo correto e preciso, siga as orientações abaixo. Primeiro uso atualização da posição dos satélites. Procure um local a céu aberto e livre de obstruções. Evite, sempre que possível, locais próximos a prédios altos, marquises, pontes e árvores. Ao abrir o mapa digital pela primeira vez, verifique se o botão de localização está ativado.
Mantenha a tela do DMC com o mapa aberto, com a localização ligada, por ao menos 15 minutos enquanto faz o reconhecimento do setor, durante o primeiro uso. Esse é o tempo necessário para que o GPS atualize a posição dos satélites, principalmente sem nenhum auxílio da rede de telefonia móvel. Esse procedimento é recomendado não somente no primeiro uso do DMC, mas também nos casos em que ele não é ligado há pelo menos 4 meses. Mantenha o DMC ligado durante todo o período de coleta e durante o período em que estiver se deslocando pelo setor censitário. Avalie sempre a carga da bateria do DMC, especialmente em áreas remotas. Quando o DMC estiver provido de chip de telefonia móvel, o tempo necessário para a atualização da posição do satélite será reduzido para 1 minuto, pois ele estará fazendo uso do GPS assistido ou a GPS, acelerando assim a obtenção das coordenadas através do uso da rede de telefonia móvel. Nos demais dias de trabalho, as coordenadas serão obtidas imediatamente, a não ser que haja um deslocamento maior do que 100 km entre a última posição determinada e a nova posição, devendo realizar, nesse caso, uma nova inicialização de 15 minutos. CD-1,09. Demais usos: confirmação ou inclusão de endereços. A confirmação ou inclusão de um endereço deve ser realizada, sempre que possível, em local sem obstruções de construções, prédios altos, marquises e pontes, e árvores, afastando-se o máximo possível destas obstruções, principalmente no caso de áreas urbanas sem o auxílio do chip de telefonia móvel, GPS assistido. A captura pode ocorrer de 2 formas. Dependendo da situação do setor censitário. Em trabalho. Caso você esteja trabalhando em um setor urbano ou outro setor que não seja rural, o aplicativo tentará realizar a captura de coordenadas automaticamente. Você será direcionado à tela de captura de coordenadas caso a tentativa automática falhe por ausência de sinal. Nesse caso, será necessário realizar novas tentativas. Contudo, se as novas tentativas de captura falharem, você poderá prosseguir, mesmo sem o registro de coordenadas da unidade em trabalho. Mas se você estiver trabalhando em um setor rural, não haverá tentativa automática de captura e você sempre será direcionado à tela da captura de coordenadas. Nesse caso, você deverá selecionar o botão de busca de coordenadas apenas quando estiver adequadamente posicionado na edificação da unidade. Se em algum momento da coleta for necessário refazer a captura de uma coordenada já coletada, automaticamente ou não, você poderá retornar manualmente à tela de coordenadas para fazer o ajuste. Essa função pode ser útil quando o ponto capturado pelo DMC apresentar muita imprecisão, a captura falhou anteriormente, ou houver algum erro de coleta que precisa ser corrigido.